No, tricoderma, cuando hemos analizado los microbiomas, bueno, en Embrapa, en Yogariuna, hay buenos especialistas en microbiomas. Nosotros hemos utilizado en el modelo de la rizosfera del trigo, lo que es el suelo, rizosfera y endosfera. Lo que hemos visto es que tricoderma equilibra la microbiota. En fitopatología existe un principio, que si no hay una concentración de inóculo suficiente, un patógeno no causa daño. Para causar daño en agricultura, en nuestros cultivos, tiene que alcanzar un umbral de concentración. Y tricoderma impide que cualquiera alcance ese umbral. No deja que se alcance el umbral. Simplemente, mientras el resto de microorganismos se mantengan en un equilibrio y tricoderma sea capaz de mantenerse también en ese equilibrio y obtener beneficio, no le hace nada. Por dicho de alguna manera, o sea, tricoderma ataca a sus enemigos, pero no mata a sus prisioneros. Cuando un enemigo no le va a hacer daño a tricoderma, tricoderma no le va a hacer daño. Mantiene ese equilibrio. Y eso se ha demostrado con estudios de metagenómica, analizando los microbiomas. Muy importante. Cuando se habla de un microbioma en el suelo, hay que considerar el suelo pegado a la raíz, la rizosfera, que es la superficie de la raíz, y la endosfera, lo que hay dentro de la raíz, porque estamos hablando de 3 tipos de microbiomas. Un ejemplo, pregunta que siempre nos hacen, ¿es compatible tricoderma con micorrizas? Bueno, pues claro, si yo analizo las micorrizas que hay en el suelo en presencia de tricoderma, no las veo, porque están todas dentro. Por tanto, yo tengo que establecer los 3 compartimentos de los microbiomas, fuera de la raíz, sobre la raíz y dentro de la raíz. Pero no puedo sacar una conclusión. Tricoderma es perjudicial para las micorrizas porque bajan los niveles de micorrizas en el suelo. Las he analizado dentro de la raíz. Puede que entonces esa bajada de fuera de la raíz la tenga dentro de la raíz. Por tanto, importantísimo, no se puede hablar de un microbioma, sino de 3. Y en la interacción con tricoderma, mucho más necesario hablar de los 3 microbiomas. Mas, Maneco, essa pergunta é bastante importante realmente, mas a gente tem que pensar que no solo nós temos espaço para todo mundo lá dentro. O maior problema de causar um desequilíbrio no solo é justamente quando a gente começa a matar todos esses organismos. E o tricoderma não vai fazer isso daí, porque não interessa. Se nós pegarmos, como o Henrique contou da evolução do tricoderma, ele dependeu de todos os que estavam presentes para poder evoluir. Tem essa capacidade ali, né? Então, ele não evoluiu sozinho, ele evoluiu com todos os outros. Ele coevoluiu, Ele coevoluiu, exatamente isso. Então, o tricoderma não vai ter esse papel de eliminar os outros organismos. Ao contrário, quando nós aplicamos algum biocida, por exemplo, que elimina muitos organismos do solo, esse sim é o verdadeiro desequilíbrio. Sim. O tricoderma não vai conseguir fazer isso daí, porque se ele fizer isso, ele está decretando o próprio fim dele. E isso não interessa para o tricoderma morrer. Ele quer também sobreviver. Então, no solo, na rizosfera, como o Henrique falou, dentro da planta, né, existe esse espaço para todos esses organismos sobreviverem. E esse equilíbrio justamente entre termos tricoderma, temos bacilos, temos uma série de organismos no solo, dentro da planta, na rizosfera, é o que interessa justamente para a planta. Porque é isso daí que vai diminuir o potencial de inóculo dos patógenos, a quantidade, então, de fungos, bactérias patogênicas, e com isso nós vamos ter justamente o quê? Uma menor quantidade de doenças nas plantas. Patógenos ali. Então, por isso que é importante a gente conhecer. Essa história da evolução do tricoderma, ela já mostra praticamente todos os mecanismos que nós vamos conversar daqui a pouco, porque ela foi adquirindo. E o tricoderma não vai querer eliminar todos. Então, você pode ficar sossegado, mesmo a gente vendo lá os restos de milho, de soja verde com tricoderma, tenho certeza que junto com ele vai ter milhares de organismos convivendo nesse solo. Então, ele não vai causar essa não é uma preocupação importante que precisamos ter.